É tão interessante quando a gente se coloca diante da palavra. A palavra ganha vida porque ela propõe uma atitude de vida diferente. É assim que o Espírito atualiza essa palavra, escrita há 2000 anos, há 1800 anos atrás, alguns evangelhos, como o de São João, mais recente, aí já no século II, para que nós possamos empregar e dar vida à palavra, como o próprio Jesus é esta palavra encarnada. No resumo desta coerência e dessa revelação cristã, Deus avisa, Deus faz um encontro apaixonado em Nossa Senhora com a humanidade, Deus que é palavra, assume esta palavra e esta palavra é encarnada e agora por meio do Espírito Santo, novamente enviado pelo Pai e pelo Filho, nós somos aqueles que devemos encarnar esta palavra. E aí o Senhor nos chama de hipócritas. Veja, Ele não chama mais os fariseus e nem quem tem atitude de fariseus, está chamando você e eu de hipócritas quando nós julgamos. E é interessante a gente saber o que é julgamento, do ponto de vista que Jesus está dizendo. Porque senão nós podemos incutir no erro que a palavra de Deus, ou mesmo nós, não podemos ajudar mais ninguém, porque isso é um ato de julgar. Não. O ato crítico pelo mundo, o ato de julgar as atitudes do mundo, não pode ser o ato de condenar, como diz a palavra. Julgar nesse aspecto é condenar. Nós temos que sair para o mundo anunciando amor e, portanto, julgamos o ódio como aquilo que é um sinal do pecado. Nós temos que ir para o mundo julgando e falando contra todo tipo de atitude que não conduz a Deus, e aí a gente coloca no barco todas as que nos impedem de chegar a Deus, mas nós não podemos julgar as pessoas, ou seja, condená-las. O ato de condenar, então, é condenado por Deus, assim Ele pode, porque nos limita na evangelização. Nos limita no anúncio do Evangelho, que é boa nova. Não é o tempo todo que o Senhor está apontando. A maioria do tempo, aliás, Ele está abraçando, Ele está caminhando com o pecador. E no momento certo Ele está dizendo, olha, isso não te convém mais. Não convém mais que você peque. Não convém mais que você tenha esta vida. Disse isso para a adúltera, disse isso para a samaritana. Não tinha medo de dizer a ninguém. Inclusive aqueles que demonstravam sabedoria e estavam entre aqueles que o condenaram e que diziam, olha, vocês estão aí perto de Deus, segue nessa que você vai me encontrar junto com o Deus que você diz professar. No mundo dilacerado de tanta discórdia, de tantas condenações imediatas, de tantas ideologias que nos cercam de todos os lados, o cristão tem que trazer a boa notícia. A boa notícia, ela não é ausente da verdade, porque a misericórdia, para ser exercida, precisa da verdade. A lei, quando não é conhecida, não pode condenar ninguém. Mas à medida em que eu proclamo a lei, esta verdade vale sim para julgar, mas repito, nunca para condenar. E aí o Senhor fala, olha, do mesmo jeito que nós condenamos aqueles pelos quais nós apontamos o dedo, é com essa mesma proporção, força, medida, é que nós seremos igualmente condenados. Agora, se eu ajo com amor, se eu espalho o amor e proclamando a verdade com a sutileza do carinho, com a leveza e ao mesmo tempo a avidez da verdade, eu faço essa verdade chegar nos corações e faço com que aqueles que eu silenciosamente achava condenado à morte pelo pecado das suas vidas, encontre o Senhor que eu anuncio. Olha, o anúncio do Senhor é um anúncio de salvação, não é de condenação. E é pelo caminho da salvação que tanto você quanto eu vamos assumindo aos poucos a vontade do Senhor até o dia derradeiro que o Senhor vencerá sobre os nossos corpos e nos chamará à vida eterna.
Esse chamado colocado em nós e que transformou o nosso DNA de morte, o DNA de Adão que existe em nós, de pecado, em DNA de vida eterna pelo sangue de Cristo no nosso batismo, tem que aos poucos, como diz São Paulo, vencendo o velho homem e as suas atitudes e nos dando o jugo suave do Senhor. É essa a vontade de Deus para nós em todos os tempos, que nós sejamos portadores da misericórdia e como anunciadores da Boa Nova, sem julgar, espalhemos esta semente que se chama amor, que cresce automaticamente para o céu. Quando? Quando falamos menos e agimos mais. Está aí uma atitude que Deus gosta muito de ver em cada um de nós.